Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Mesa de Reunião e hoje vamos estar conversando sobre algo que eu amo, é algo que faz com que os negócios aconteçam, que é um pensamento estratégico para vender. Para a gente vender inovação e tecnologia, a gente precisa muito de experiência, maturidade, mas o principal é um pensamento visionário e um pensamento estratégico. Sem um pensamento visionário e estratégico, a gente não consegue vender inovação e tecnologia, porque é algo que às vezes não é tangível, é algo que não está pronto. E para vender inovação e tecnologia, principalmente quando a gente está falando de mercados competitivos, aceleração, desenvolvimento, um protótipo, a gente precisa muito de um pensamento estratégico. E daí, lógico, a gente tem uma série de 5 grandes pensamentos, mas o pensamento estratégico com visionário faz com que a gente consiga enxergar as oportunidades e passar essas oportunidades para os nossos principais stakeholders. Então, vender para a alta gestão, para diretores, das empresas, requer uma abordagem estratégica. E essa abordagem estratégica está relacionada a alguns principais fatores, como conhecer a empresa e produtos. Quando a gente coloca conhecer a empresa e produtos, a gente está falando de conhecer o negócio do nosso cliente, do nosso player, de mercado, e ao mesmo tempo como é que os nossos stakeholders interagem com esse cliente, mas ao mesmo tempo conhecer muito o nosso negócio, conhecer o nosso negócio, os nossos processos, porque a apresentação ela tem que trazer uma tangibilidade. E essa tangibilidade está muito do conhecimento do mercado como um todo, uma visão holística, uma abordagem estratégica, conhecendo para quem que a gente está levando aquilo lá, mas ao mesmo tempo conhecendo muito o nosso negócio, porque a gente tem que ser um entregador de soluções. Eu diria que a gente tem que trazer uma visão muito de solução, de pensamento pragmático, mas ao mesmo tempo uma visão muito ampliada, uma visão muito holística. Um outro ponto, quando a gente precisa vender inovação e tecnologia, a gente tem que enxergar quais são as necessidades que a gente chama de oportunidades disfarçadas. Essas oportunidades disfarçadas fazem com que a gente seja assertivo na abordagem, assertivo na condução, assertivo no processo, porque às vezes o produto está muito bem estruturado, mas o processo para atender uma necessidade operacional do nosso cliente não está estruturado. Então a gente precisa ter uma capacidade dinâmica e flexibilidade. Lembra quando a gente falou de pensamento estratégico ou de outras áreas que a gente precisa de capacidade dinâmica e flexibilidade? Então, é nesse momento que para vender inovação e tecnologia, a necessidade, a capacidade de adaptabilidade e o dinamismo, principalmente relacionado aos nossos processos, olhando de dentro para fora, olhando mercadologicamente quais são as nossas entregas relacionadas à necessidade do mercado, é que a gente vai conseguir ser assertivo. Um outro ponto que eu considero fundamental é muito no momento que a gente reúne a alta gestão e fazer isso de uma forma consultiva. Eu sempre busco trazer em oportunidades um diretor de P&D ou de inovação, um diretor de produto, um diretor de tecnologia, um diretor industrial, junto com um diretor financeiro, quem vai pagar a conta, um administrativo financeiro, ou principalmente a diretoria de RH, porque às vezes envolve processos e pessoas para poder fazer com que tudo isso aconteça. Quando a gente consegue trazer esses stakeholders à mesa, fica muito mais fácil para você vender um projeto, uma solução, porque às vezes quando a gente está falando de inovação e tecnologia, estamos falando de vender uma solução. A gente busca vender uma solução estratégica, e essa solução estratégica é o motivo pelo qual a gente precisa ter uma mente visionária, um pensamento visionário junto com um pensamento estratégico. E detalhe, não adianta você pegar um cara que é hard skill de tecnologia, de inovação, treinar esse cara um mês para venda, que ele não vai saber vender. Ele vai conhecer as ferramentas, vai conhecer os processos, mas a venda de inovação e de tecnologia, ela acontece com muita maturidade. Você tem que ter uma experiência durante muitos anos vendendo, porque se fosse assim, o Google, a Microsoft ou qualquer grande empresa como o Facebook e novas empresas, novas plataformas como o TikTok, etc., não trariam pessoas que são de outros segmentos, da indústria, do varejo, etc., para uma indústria de serviço voltada para tecnologias, para redes sociais. Então eles pegam pessoas com muita maturidade, trazem e fazem uma imersão relacionada ao negócio, ao produto, conhecendo muito dentro da empresa, principalmente a cultura, os valores, para poder ir para o mercado com uma soma de experiência, para poder vender. E com isso, no momento da abordagem, essa abordagem é feita junto com uma equipe técnica, quando necessário, mas o mais importante é que você faça essa apresentação de uma forma muito efetiva. Essa apresentação acontecendo de forma efetiva, trazendo todas as oportunidades, enxergando as oportunidades e soluções que vamos estar entregando para o nosso cliente, é que faz com que sejamos efetivos, sejamos assertivos e as coisas aconteçam. Um outro ponto que é fundamental
né, para a gente conseguir vender produtos que têm uma característica de tecnologia e de inovação, isso não precisa ser só startup ou produto né, que são muito inovadores. Isso pode ser qualquer negócio. Se a nossa empresa está desenvolvendo um novo produto, se ela está trazendo algo inovador, com características, isso segue o mesmo modelo. O principal ponto nesse fator é a gente conseguir ser muito proativo, a gente trazer a proatividade, essa visão holística ampliada de mercado para dentro do nosso negócio, para que a gente estruture um momento de apresentação e venda daquele produto de uma forma muito proativa. Então, se a gente for pegar empresas que têm a área comercial muito bem estruturada, desenvolvida e que é a área que puxa o negócio como um todo, a venda acontece de uma forma proativa. Por quê? Porque a área comercial ela é proativa, existe uma cultura organizacional voltada para a área comercial. Se isso não acontecer, todas as outras áreas que acabam estando aportadas pela área comercial, ela acaba não acontecendo. Por quê? Porque não existe proatividade no negócio como um todo. Uma outra abordagem que é fundamental para a gente vender inovação e tecnologia é a confiança e a autenticidade da área comercial do vendedor. Quando a gente está falando de um consultor com uma visão muito ampliada de negócio, com uma visão estratégica, um pensamento visionário, ele tem muita confiança e autenticidade. É ele mesmo. Ele está trazendo os valores dele junto com os valores da empresa, junto com o produto, junto com o processo e toda a maturidade e experiência diante de uma confiabilidade e autenticidade que ele tem, porque ele absorveu tudo isso ao longo da vida profissional dele, ao longo da história e por tudo por onde ele passou. Então, a confiança e a autenticidade é algo que é fundamental quando a gente está vendendo produtos de alto valor agregado. Então, a gente está falando não só, né, de inovação e tecnologia, a gente está falando de soluções com alto valor agregado. Isso depende do negócio, mas ao mesmo tempo, se a gente pensa em qualquer produto que tenha alto valor agregado, se a gente for pensar numa Embraer da vida, num avião, num jato, numa indústria automotiva, que é automobilística, se a gente está pensando talvez em medicamentos, num produto inovador, qualquer coisa que seja percebido como alto valor agregado ou como uma solução estratégica, a confiança, a autenticidade, somada a uma série de fatores que a gente acabou de falar e trazer como uma abordagem, é fundamental para a gente conseguir ter sucesso, né, quando está pensando numa venda estratégica. Tudo isso está relacionado a uma excelente comunicação. É muito importante quando a gente está fazendo uma apresentação que tenha muita experiência, muita maturidade, uma abordagem diferenciada, um pensamento estratégico e todos os valores que estão por trás desse negócio, a gente ter uma excelente comunicação. A gente ser muito efetivo, ser muito objetivo, claro, transparente para poder ser percebido como algo diferenciado daquilo que normalmente seria uma commodity. Então, quando a gente está vendendo commodities, vamos partir do pressuposto que é muito mais fácil. A gente vai lá, tira pedido, é rotina, é operacional. Quando a gente está pensando numa solução estratégica, ele deixa de ser, basicamente, tirar um pedido e algo operacional. A própria palavra já está dizendo, ele precisa ser estratégico. Então, uma comunicação efetiva, saber ter uma visão ampla, holística de mercado, faz com que a gente consiga ter uma assertividade, objetividade, clareza, mas um excelente resultado na área comercial. Então, quando a gente pensa em vender inovação e tecnologia, vamos pensar nesses fatores chaves que são princípios básicos para que a gente tenha uma abordagem estratégica e um pensamento visionário na área comercial de grandes empresas para vender excelentes soluções. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.